Eu perdi minha identidade. 4. Vamos lá? Galera, nessa segunda solução para essa mesma questão de número 4, tu se ligou que eu tava meio que encerrando e agora voltei? Eu me enganei mesmo, tenho vergonha de dizer isso não. Olha só, uma segunda solução que eu tava pensando para essa questão, que inclusive é bem mais rápida do que essa que a gente fez, de descobrir a lei de formação e, consequentemente, descobrir o que ele pedia, né, da função, eu pensei em fazer também uma espécie de comparação entre os pontos, e a gente consegue fazer isso muito bem nas funções exponenciais também. Porque eu não sei se alguém já te deu esse papo, a função exponencial, né, essa função que cresce, né, bizarramente num curto intervalo de tempo, que inclusive é a que explica, por exemplo, a proliferação de qualquer tipo de bactéria, né, enfim, alguns elementos da natureza, né, os coelhos, por exemplo, se reproduzem assim, dessa maneira, esse crescimento que não precisa passar tanto tempo para que rapidamente isso suba. Então a gente consegue fazer uma comparação porque toda função exponencial ela é uma PG, né? É algo que dobra, que multiplica por 3, ou enfim, que está sempre uma multiplicação e não uma adição necessariamente. Aí, como é que a gente costuma fazer isso? A gente, primeiro passo, precisa coletar 2 pontos para ter como parâmetro, e o terceiro vai ser justamente aquilo que você quer descobrir, né? E justamente é o ano 4. Bom, vamos aos dados que ele fornecia para a gente. Eu vou separar assim, tá? Eixo X, tudo que está no X e tudo que está no Y. Bom, x, y, fazer umas colunas aqui. A gente tem o primeiro ponto, que era enquanto o x valia 0, o y era 960. A gente tem o outro, mais extremo, que era o 7x, né, com x igual a 7, o y dando 7,5%. Aí eu não vou colocar por cento, só no final a gente adapta isso. É uma questão também que a gente já fez a solução, só para te mostrar um macetinho maneiro. E a pergunta dele, eu vou até colocar de cor diferente, porque hoje eu acordei muito didático, moleque, muito didático. Tô colocando aqui 1000 cores. X igual a 4 e a gente quer saber que Y seria isso. Eu vou chamar de Y mesmo, aí a letra você fica à vontade aí. Você tá em casa, né? Fica à vontade. Bora. A gente tem aqui uma relação, por exemplo, vê se tu consegue me entender. Cara, do 0 para o 7, a gente acrescentou 7 unidades, não acrescentou? Não foi isso? Do 0 para o 7 é como se eu tivesse adicionado 7 unidades. Eu andei, né? Evolui positivamente 7 unidades. Beleza. Bom, do 960 para o 7,5, você conseguiria me dizer o que aconteceu do 960 para o 7,5? Qual a relação algébrica que a gente poderia afirmar aí? Bom, se você fez as contas aí, ou se você pensou, deu uma pausa para isso, isso aqui é como se a gente tivesse multiplicado por 1 sobre 128 ou dividido por 128. Aí, eu não sei se você já consegue se ligar nesse número, tá? Óbvio, deixa eu te comentar algumas coisas. Primeiro que eu não achava que isso era algo óbvio não, tá? Eu mesmo precisei aqui fazer a conta, né? E a gente já fez essa conta, em outras palavras, quando fez a outra solução. Mas eu queria te dizer o seguinte, sempre quando você tiver uma comparação entre x e y numa função como essa, de curva exponencial, o x ele varia em PA, ou seja, você vai estar sempre adicionando a mesma coisa, né, a mesma parcela, enquanto que as variações dos y vão ser sempre em multiplicações ou divisões, ou seja, ou você está sempre aumentando, multiplicando, ou você vai estar sempre diminuindo na forma de divisão, sim? Por isso que eu te disse, do 900 para o 7,5, evidentemente que diminuiu, né? Então vai ser por volta, né, por meio da divisão. Dividiu por quanto? 960 por 7,5 dividiu por 128, tranquilo? Aí eu te pergunto, deixa eu só te chamar a atenção para uma coisinha aqui. 128 é uma potência muito conhecida, né? Que inclusive você, na aula de hoje, já falou 2 vezes sobre 128 e potências dele. Bom, qual é a potência do 2, né? O 128 é alguém muito, muito potente. 2 a sétima seria essa potência, tá? E aí, 2 a sétima tem uma relação que, de alguma maneira, remete a gente a esse 7 que está aqui, né? Ou seja, quando a gente variou 7 unidades aqui entre os x's, nos y a gente multiplicou por 2 7 vezes. É uma pergunta muito difícil, então pense bem, pense bem. Cara, se quando eu aumentei 7 unidades aqui desse lado, eu multipliquei aqui por 2 7 vezes, me ajuda aqui uma coisa. Daqui para cá, qual foi a variação? Eu não adicionei 4 unidades? Então, fala para mim. Mas vai com calma, porque pode ser uma pergunta difícil. Se daqui para cá eu adicionei 4 unidades, o que eu fiz então daqui para cá? Segue as cores. Se daqui para cá eu adicionei 7 unidades, aqui eu dividi, né, por 2 elevado a 7. Eu dividi por 2 7 vezes. Se aqui eu adicionei 4 unidades, aqui eu dividi por 2, quantas vezes? 4 vezes. Então aqui é como se a gente dividisse por 2 a quarta. 2 a quarta, né? Inclusive coincide com o dia de hoje, né? 2 a quarta, o dia que o Kaique tá gravando. É isso, porra, fiquei feliz, adoro trocadilho. 2 elevado a quarta é 16. E aí, então, o nosso trabalho é dividir
por 16, esse 960. Aí, olha que parada muito, muito, muito maneira. 960 dividido por 16, cara, chuta quanto dá. Chuta, chuta, chuta. 60, moleque. 60, 60. Tô te falando, cara. Dá. Esse negócio de faculdade dá, mané. Dá pra passar sim. É só a gente querer. É só a gente querer, que tem vários macetes. Eu tô super disposto pra gente, tá? Então se liga, dá uma olhada várias vezes nessa solução. Eu super te recomendo mesmo, tá? Porque no Enem, por exemplo, das 45, geralmente são mais 3, assim, de função exponencial. E, né, tem gráfico quase todas as vezes. Então você pode fazer isso. Essa questão em si, né, que é uma questão da UERJ, tudo bem, discursiva, mas gráfico de exponencial já apareceu várias vezes no exame de qualificação. Não é uma parada rara, né? Então se liga mesmo nesses dois modelos de soluções, porque pode estar mesmo separando você de um número de acertos, né, X, para um número de acertos Y maior. Tranquilo? Então é isso. Deleitem-se.